Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Espero que vocês estejam gostando do canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre ajudar os outros, né, à distância. Mesmo que você, vamos supor que você veja que alguma pessoa está querendo cometer algo de errado com a própria vida dela e você não sabe da maneira como agir para poder ajudar ela. Bom, tem uma maneira muito simples que geralmente a gente faz quando a gente pede para a gente mesmo, mas também podemos pedir para outras pessoas, que é do jeito orando, né? Vamos supor que você vê que alguma pessoa quer se jogar num penhasco, tanto metaforicamente falando, é, as pessoas elas precisam de ajuda e você não sabe como ajudar ela, ou talvez não tenha aquela coragem de pegar e falar com ela pessoalmente, assim, tentar ajudar ela de alguma maneira. Então, o que a gente pode fazer? Se ajoelhar, conversar com Deus e rezar por ela, né? Orar por ela, para que Deus mande os anjos ou as pessoas necessárias para ajudar aquela pessoa com o que ela precisa naquele exato momento, né? Eu tenho um grande testemunho para falar assim a respeito de como eu peguei e me aproximei mais de Deus, mais de Jesus também, que antigamente, né, eu não falava muito de Jesus, porque para mim Jesus não era como se fosse um, um Deus, né, igual tem muitas religiões que para todos Jesus é Deus e não Deus que é pai de Jesus, entendeu? Então, assim, eu tive muita dificuldade para mim aprender a respeito disso. Então, eu não via Jesus como a importância que ele tem, né, na história. Então, assim, eu conversando com Deus, né, pedia muita orientação, pedia muitas coisas para revelar para mim. E foi na época que eu comecei a ler a Bíblia. Então, muito tempo depois de eu começar a ler a Bíblia, eu vi que logo o começo que eu comecei a ler a Bíblia, não foi nas primeiras páginas, né? Eu comecei já lendo a história de Jesus. E eu só me dei conta que comecei pela história de Jesus depois que eu já tinha terminado a história de Jesus. Então, só nisso que bateu um baque e foi, nossa, então Jesus foi tão importante assim mesmo. Jesus, ele foi incrível, foi grandioso. E até na parte do deserto, a gente vê que ele foi grandioso. Ele soube esperar o momento certo para ele poder reinar. Até o diabo ele quis meio que entrar na mente de Jesus para falar para Jesus, ó, vem comigo agora que eu te dou tudo isso. E mesmo assim ele teve a grandeza porque ele sabia do propósito dele, né? E assim, às vezes as pessoas reclamam porque pede uma coisa e demora um ano, demora 2 anos para poder ganhar aquilo que ele pediu, mas você vê que Jesus ele teve 30 anos de preparação, 30 anos para depois, nos últimos 3 anos de vida dele, ele poder reinar do jeito que ele reinou. E esses 3 anos foram cruciais para poder ser lembrado até hoje. E então, mesmo o diabo querendo fazer a cabeça dele, ele sempre foi cabeça forte e sabia o que estava fazendo e preparou os discípulos dele para fazer da mesma maneira. Embora um tenha traído ele, mas a gente sabe que isso foi necessário para a história ocorrer do jeito que ocorreu. Deus já sabia tudo o que ia acontecer e assim, eu mesmo agora, depois de ler e compreender mais a história de Jesus, eu vejo Jesus como se fosse um anjo. Ele foi meio que um anjo de Deus. E aí eu acho que Deus pegou e conversou com ele, você topa ir para a terra, fazer isso e aquilo. Aí ele falou topa, e quando ele veio para a terra, ele fez tudo aquilo que fez. Isso é na minha concepção, né? Eu não sei se realmente foi desse jeito, mas pelo que eu estudei, pelo que eu apurei, eu acredito que tenha sido desse jeito. Então eu achei incrível, foi assim que eu acabei conhecendo mais Jesus. E então uma vez eu fui pesquisar mais a fundo, aí eu fui procurar um livro. E assim, eu sou muito fã de livro, né? Então eu leio bastante. E quando eu cheguei na loja, eu lembro como hoje, foi na loja americana, uma loja bem distante daqui da minha casa, que eu tava na praia. Foi na praia. Aí eu fui comprar um livro
E aí eu vi esse livro, A História de Jesus. E esse livro estava em super promoção. Até hoje eu não acredito que eu peguei naquela promoção. Só que ela já estava em promoção com aquela etiqueta que eu fui comprar. Peguei quando eu fui passar no caixa, ou seja, ganhei um outro desconto, ou seja, ele saiu muito mais barato do que eu podia imaginar. Então, com isso eu pude compreender. Foi aí que caiu a ficha. Eu falei, nossa, Jesus foi grandioso mesmo. E só agora que eu estou me dando conta de tão grande que ele foi. Então, essa foi a minha primeira experiência com Jesus. E hoje eu aceito ele como nosso Salvador, como uma pessoa bem importante, da qual Deus foi também grandioso por deixar seu filho fazer tudo o que fez por nós. Então a gente vê que tudo que a gente fizer, a gente não consegue fazer nada sozinho, tudo a gente depende de alguém. Então a dependência que a gente pode ter, maior de todas, é aceitar Jesus e crer nas palavras de Deus, poder conversar com Deus diariamente. Tanto que Jesus também fala que todos só vão conhecer ao Pai através dele, que se não for através dele, ninguém vai conhecer o Pai. Essa frase para mim fez grande sentido quando eu compreendi o valor de Jesus na grande história, né? Bem, galera, é um vídeo curto novamente. Eu vou começar a fazer mais vídeos só com imagens, um vídeo mais detalhado. Eu tô vendo que tá dando mais visualizações dessa maneira. Espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma sugestão, fala nos comentários. Não esqueça de dar like, ative o sininho e segue a gente. Até a próxima, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus.